Vamos nos colocar de pé. Nosso Deus e Pai, aí está o teu filho Paulo, ao qual será, meu Senhor, o mensageiro, o instrumento em tuas mãos dessa vez. Ouve o teu filho e fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Diácono Paulo. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar lendo no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei da Síria, o rei de Israel, a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amém? Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia.
Nós vemos essa mensagem, né, que fala acerca deste homem, né, muito conceituado, um homem que era chefe do exército, né, do rei da Síria. E às vezes nos chama a atenção, irmãos, como que às vezes as pessoas, elas ouvem algo, né, e elas não duvidam no seu coração. E quando isso vem acontecer, o ser humano, ele é notificado de alguma maneira, e alguém, por outro lado, aleluia, é usado para falar aquilo, muitas das vezes, que a pessoa quer ouvir, para que a vitória dela chegue até ela e o nome do Senhor seja glorificado. Na vida de Naamã, irmãos, não foi diferente. Um homem, com o conceito que ele tinha, recebeu, aleluia, as palavras que havia de trazer bênção sobre a sua vida. Então isso despertou para que ele viesse, aleluia, não só estar atento, mas proferir palavras para alguém que pudesse fazer alguma coisa pela sua vida. Amém? Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento ao sírio, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Nós sabemos que a lepra ela era mal vista, né? E quando aparecia uma pessoa, né, com lepra, irmãos, era como se fosse assim. Hoje em dia, a gente simbolizando um rapaz desses que vivem aí na rua aí, né, um craqueiro e tal, era, perante a sociedade, não tinha muito valor, por causa da doença que ele, aleluia, que estava sobre a sua vida. Ele estava cometido essa doença, aleluia. Mas o que nos chama a atenção, irmão, nessa mensagem? Sempre Deus, ele vai ter situações para trabalhar no meio do seu povo. Às vezes uma pessoa, ela pode estar num lugar e pode estar pensando assim: Deus, será que Deus esqueceu de mim? Pelo sofrimento, às vezes por algo que vem orando há bastante tempo, há muitos anos orando, e às vezes pensa até, irmãos, em desistir. Este homem poderia muito bem pensar: não, eu não vou insistir muito, ou talvez, pela ocasião e a situação que eu estou vivendo, eu vou desistir. Mas ele não desistiu, irmãos. E Deus aqui, diz a palavra de Deus, versículo 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina. Sabe o que me chama a atenção? O Jonatas tinha um filho, né? Ele teve um filho, e aquele menino teve uma senhora que, quando os homens ali estavam em guerra e tentaram, aleluia, procurar matar aquelas pessoas ali, aquela moça pegou esse menino e saiu correndo com ele. E diz a palavra de Deus que levou um tombo, o menino ficou paralítico, o filho de Jonatas. E ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, a terra do esquecimento. Aleluia. E ali esqueceram desse menino, Mefibosete. Aleluia. Esqueceram dele lá. Mas, irmãos, quando Deus, ele tem que exaltar o nome dele, ele tem que glorificar o nome dele, e ele tem que dar vitória a alguém, irmãos,
não importa aonde a pessoa esteja. Muitos podem pensar assim, ele está na terra do esquecimento, ele está lá esquecido, ninguém vai lembrar dele. Mas teve um que lembrou dele, aleluia. Deus trouxe a memória de Davi. Existe alguém ainda da linhagem de Saul, e ali o servo dele falou assim, tem um, está lá em Lodebar, aleluia, louvado seja Deus. Ele estava ali, irmão, numa condição, vamos analisar, um homem sem suas funções totalizadas, humanamente falando, sem andar na dependência de pessoas, aleluia, para ajudar ele a caminhar, se locomover para alguma coisa. E Deus colocar ali no coração de Davi, vai lá e busca ele, traz ele, aleluia. Existe um momento de Deus te exaltar na face da terra, aleluia. A gente pode estar pensando assim, eu estou esquecido, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de nenhum dos seus filhos. Glória a Deus. Traz ele, aleluia. Fez um banquete, preparou aquela mesa, irmãos, aleluia. Quando aquele jovem chega diante do rei, olha só as colocações dele, mandou ele sentar na mesa com o rei. Como eu, um cão morto, pode analisar um cão morto, olha só o que ele usa, irmãos. Um cão morto, como um cão morto, ele se colocou numa condição dessa, mas não importou para o rei e não importou para Deus. Senta na mesa junto com o rei, aleluia. E ali, irmãos, com aquela comitiva, foi comer o melhor de Deus, o melhor que estava naquela mesa. Podia ele estar lá esquecido, ninguém pensar nele. E Deus ali olha ali e fala assim, vou usar o meu servo Davi, para que você não fique esquecido, e você vindo até ele, o meu nome vai ser exaltado através da sua vida. Aleluia. Como é um cão morto, vou sentar na mesa junto com ele. Ele se considerou numa condição dessa. Então, irmãos, o que acontece com isso? Junto ali a Mefibosete existiu humildade, sinceridade, aleluia. Juntou um conjunto de coisas ali que ele se colocou diante do rei, diante daquele povo, para exaltar o nome do Senhor, aleluia. Ele podia se preocupar e falar assim, não vou sentar na mesa não, eu não vou, quem sou eu para sentar na mesa? Mas sabia que Deus tinha um plano a realizar na vida dele. Ele vinha de uma linhagem que não foi uma linhagem à toa, não foi uma linhagem que trouxe Deus à tona à toa, não. Deus já tinha um propósito, aleluia, na vida de Saul, na vida de Jonas e na vida de Mefibosete, aleluia. Veio de uma linhagem guardando aos cuidados de Deus para com nossas vidas, ao cuidado de Deus para com teus filhos, ao cuidado de Deus para com a tua família, aleluia. Vê a importância que Deus tem, aleluia, para com a sua vida. Ele guarda a linhagem e guarda, aleluia, todo aquele que ele tem um plano
a ser realizado. Ele poderia ficar lá naquela terra, ele poderia estar numa condição que ele falasse, não, eu não vou não, eu estou todo ruim, teu céu está todo, aleluia, ruim, eu não vou aproveitar de nada. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que nós temos que comer o melhor desta terra. Sabe por quê? É Deus que faz isso nas nossas vidas. Aleluia! É Deus, irmão. O que seria de nós se Deus não estivesse nas nossas vidas? Aleluia! Como seria a nossa vida sem o nosso Deus cuidando de nós? Chama atenção lá no deserto, né? Durante o dia, uma coluna de nuvem. Olha só como é que é o cuidado de Deus. Coluna de nuvem para proteger o povo daquele sol escaldante. De noite, uma coluna de fogo. O que me chama a atenção nisso aí? Deus não desampara os seus. Não desampara de maneira nenhuma. É o cuidado de Deus. Aí a gente fica analisando, Jorge, como é que o camarada, ou as mulheres, ou as crianças naquela época, caminhando no deserto, chinelo, roupa, aleluia, alimento Deus enviou, aleluia. A Bíblia não relata, mas nós podemos analisar que não tinha pessoas doentes ali também, irmão. É o cuidado de Deus. Aleluia. É Deus cuidando do seu povo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus deu vitória a Mefibosete, porque ele estava num lugar, ele achava que ninguém ia lembrar dele, mas Deus lembrou dele e enviou o seu servo, o seu ungido Davi, para trazer ele, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Aleluia. O versículo 3, voltando para o livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó: e disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Essa mulher, irmãos, ela além de fé, né, de ter confiança, é uma pessoa também que tinha visão. Às vezes ela poderia, aleluia, proferir outro tipo de palavra, mas ela estava direcionando palavra de vitória para Naamã. Tem um que é de Israel, tem um que está em Israel, ele pode, aleluia, fazer algo para você ficar curado desta lepra. Mas interessante, tem a parte de quem? Do homem, e tem a parte de Deus. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer, e o que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele cumpre, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Aleluia. E diz a palavra de Deus, versículo 4: então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Agora, vê a sinceridade deste rei. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, teu servo, para que eu restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, ao reconhecimento dele aí, ó: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Quer dizer, ele reconheceu que ele não poderia fazer nada, mas os homens ali, aleluia, o rei da Síria, ele achou
que enviando uma carta, um pedido ao rei de Israel, ele poderia ser curado. Mas, irmãos, é igual lá quando Jesus fala, que o mancebo fala para Jesus assim, o jovem: Senhor, o que é possível para eu herdar o reino dos céus? Jesus prontamente fala assim, vende tudo que tens, reparte com os pobres e me siga. O jovem, irmão, entristeceu o coração dele e saiu. Sabe por que a palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, está o tesouro. Então estava preso às riquezas da terra. Ele não estava preso às condições celestiais, às coisas espirituais. Ele estava preso às coisas terrenas. Por isso ele se entristeceu, aleluia, e saiu da presença do Senhor Jesus Cristo. Então temos que ter cuidado, aleluia, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, buscando ao Senhor, e saber, irmãos, que Deus, Ele é fiel para com cada um daqueles que buscam em espírito e em verdade. Aleluia. E diz a palavra de Deus, agir aqui para a gente poder finalizar aqui na frente. Disse o rei da Síria: vai, andem, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. Então, achando que o homem poderia fazer alguma coisa, quem faz é o Senhor. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Então é o Senhor que faz a obra, amém? E diz a palavra de Deus aqui no versículo 7: e sucedeu que, dentro do rei de Israel, a carta rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Usou de ousadia, sabe por quê, irmão? O profeta sabia que Deus era com ele, e poderia Deus usar ele para esta obra. Então ele usou essa de ousadia, porque ele estava sabendo, confiando no Deus que ele estava servindo. Amém? E diz a palavra de Deus assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Naamã, se Naamã dá um mergulho só, ele seria curado? Não ia. Se ele dá 2 mergulhos, não ia. Então, irmãos, a obediência faz com que nós chegamos, aleluia, numa condição de recebermos a nossa vitória. Aleluia. É em obediência. Ele seguiu, ele deu o primeiro mergulho, o segundo, ele olhou aquela água ali suja, ele poderia muito bem: eu tenho uma condição boa, eu sou bem conceituado, eu vou mergulhar neste rio. Não, mas ele sabia que ali, através da palavra do profeta, irmão, estava a sua vitória. Aleluia. Talvez a tua vitória está numa condição de obediência, aleluia, de buscar ao Senhor naquilo que foi direcionado para a tua vida. E Naamã, que ele mergulhou, quando ele chegou na 7ª vez,
de mergulho, irmão, ele recebeu a sua vitória. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. A obra de Deus, irmãos, tem que ter amor. Tem hora que tem que ter ousadia. Tem hora que tem que ter sabedoria. Tem hora que tem que ter equilíbrio. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa vai no hospital, né, a fazer uma oração pelo enfermo, ou vai falar algo, não pode falar alto, tem que ter sabedoria. Deus usa, mas você tem que ter sabedoria, equilíbrio para poder transmitir aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Tem que ter sabedoria, não podemos orar alto, não podemos falar alto, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Quantas das vezes Deus quer nos usar, e nós às vezes vamos ser usados de uma maneira que às vezes tenta, aleluia, as pessoas que estão vendo, falar: que homem de Deus, que mulher de Deus é esse que não tem sabedoria? A Bíblia diz que nós somos rodeados por nuvens de testemunho. Então estão nos vendo, estão vendo cada um de nós com o nosso procedimento, a nossa condição de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Aleluia. O povo está vendo, está nos observando. Louvado seja Deus. Então diz a palavra de Deus, para finalizar, versículo 12: não são, porventura, Abana, Farpar, Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar nele e ficar purificado? E voltou-se, e foi com indignação. Muitas das vezes, olha, eu não vou entrar nessa água, talvez se eu entrar, talvez não vai acontecer o milagre. Mas quando coloca no seu coração, irmão, que o milagre pode acontecer, e a pessoa, aleluia, entrar com fé, obediência ao nosso Deus, o milagre acontece. O nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Então chegaram-se a ele e seus servos lhe falaram, e disseram: meu pai, seu profeta te disseram alguma grande coisa, porventura não o fararias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Eu fico analisando, irmãos, que quando Jesus ele cura aquele moço que estava deitado numa cama, e vários outros milagres, ele pergunta, né: que queres que te faça? Ele pergunta: que queres que te faça? E a pessoa do outro lado, ela não coloca dúvida no seu coração. O servo falou: Senhor, eu quero ver. E ele: eu quero ficação, porque toda hora que eu vou para descer aqui, não tem ninguém que me coloque quando o anjo mexe a água. Então Jesus falou assim: ó, toma a tua cama e anda. E logo ele foi curado. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava com a fé dele, louvado seja Deus, voltado para as coisas espirituais. E Jesus, ele queria fazer um milagre, não para mostrar que ele havia de fazer um milagre na vida dele, não, porque ele também viu o sofrimento daquele homem. Quantas das vezes a pessoa está um montão de anos no sofrimento, procurando um milagre, procurando a solução para a sua vida, para aquele, aleluia, para aquela enfermidade, e não consegue. Mas quando chega aquele que faz milagre, irmão, aleluia, qualquer um vai falar: Senhor, eu quero ser curado. Aleluia. Senhor, eu quero enxergar. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela poderia muito bem: eu não vou chegar até ele, não. Por quê? Tem uma multidão aqui em volta dele, eu não vou conseguir. Mas ela se esforçou. E Jesus falando assim: ó, alguém me tocou. E muitos falaram, igual fala hoje em dia, que nada, você vai para o culto, nada.
Você vai para a oração, nada. Tu vai para a consagração, nada. Nada vai acontecer. Mas quem sabe é você e Deus. A tua fé é que vai mover ao coração de Deus, e Deus vai operar o milagre, e a tua vitória vai chegar na tua vida, amém? Louvado seja Deus. Então muitos podem falar, proferir palavras de derrota, mas o Deus que você serve continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus continua fazendo milagre, irmão. Somente confiar. Então, se Naamã ele para ali no primeiro, segundo, terceiro, até no sexto mergulho, ele não conseguiria a sua vitória. Mas ele mergulhou, deu o sétimo mergulho, como a palavra do profeta, e ele recebeu a sua vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Assim que Deus está na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não quer, é igual a formiguinha. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite fomos edificados, né? Que as mãos de Deus continuem com nosso irmão Paulo e toda a tua casa. Vamos nos colocar de pés. Amanhã tem a consagração e as irmãs estarão aqui e vamos meditando nessa mensagem que Deus falou conosco. Ele recebeu a vitória porque ele mergulhou a quantidade certinha que Deus mandou. Amém? Vamos nos colocar de pés. Nosso Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque Tu falaste aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Nos ajude a entender, meu Senhor, o que Tu falou conosco, para que nós venhamos receber a vitória conforme Tu usaste o Teu Filho através da Tua palavra. Leva-nos em paz, em segurança, e nos dá uma noite gloriosa em Tua presença, nos levantando de madrugada para falarmos contigo. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Ninguém. Aleluia.